Fala, meu amigo, né? Seja muito bem-vindo aqui ao canal do N. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está acompanhando esse vídeo aqui. Rapaziada, terminada aí a terceira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, bora comentar aqui como é que estão os times nortistas na competição, né? Porque eu vou fazer aqui uma análise sem clubismo. Se você acha que eu vou ser clubista aqui, meu amigo, me desculpa, tá? Mas se você quer acompanhar aqui uma opinião honesta, fica aí no vídeo até o final que a gente vai comentar muito aqui sobre isso. Antes disso, meu amigo, aqui no primeiro comentário fixado está o link da Esportiva Bet. Se você não se cadastrou ainda na Esportiva Bet, clica agora aqui, se cadastra, faz ali o seu depósito e faça a sua aposta na Esportiva Bet. Lembrando que na Esportiva Bet você tem um pagamento antecipado, por exemplo, está jogando Remo e Amazonas, por exemplo. O Amazonas faz 2-0. Você apostou no Amazonas, você ganha, independente se o Remo virar ou empatar o jogo, tá? Acontece muito isso no futebol, né? Às vezes o time faz um 2-0, abre 2 gols de vantagem e toma um empate. Acontece isso no futebol, é uma maneira de você ganhar o dinheirinho com pagamento antecipado. E tem também, tá? O cash out parcial que você também pode utilizar lá na Esportiva Bet. Além de várias outras situações positivas que você pode utilizar na casa de apostas. Então, meu amigo, cadastre na Esportiva Bet 100% regulamentada. Bom, bora comentar aqui sobre os três times, né? Nortistas aí no campeonato brasileiro da Série B. Porque terminada essa segunda rodada, nós temos o Remo, que é o time no presente momento que está fazendo a melhor campanha. 3 rodadas o Remo somou 5 pontos. Temos o Amazonas, que somou apenas um pontinho na competição e foi em casa. Péssimo começo do Amazonas. E mais péssimo ainda é o começo do Paysandu, que começou com 3 derrotas na competição. E primeiramente eu quero comentar sobre o Paysandu aqui. Por quê? Porque o presidente do Paysandu, o Roger Aguilera, ele acha que o time tá bem. Ele acha que o time está jogando bem e está perdendo por azar. Alguns bicolores também têm a mesma ideia do Roger Aguilera, mas boa parte da torcida já ligou o sinal de alerta. Ah, o Paysandu pode não se recuperar na competição? Claro que não, gente. São 3 rodadas apenas. E é um campeonato longo de 38 rodadas. Mas é um começo tenebroso. É um começo muito ruim. Aonde o time vai precisar ali se organizar primeiramente para buscar algum ponto. O ideal agora contra o... Eu sei que muito bicolor vai ficar puto com o que eu vou falar aqui agora. Mas o ideal contra o Operário lá em Ponta Grossa, é não perder. É não perder, pô. O ideal é não perder, somar um ponto lá. Ah, mas não vai sair da zona de rebaixamento. Mas vai, pelo menos, espantar um pouco essas derrotas e vai dar um pouco mais de confiança para o time no próximo jogo dentro de casa. Agora, uma parada bem, assim, alerta que eu vou falar. Perder o jogo lá significa sinal vermelho ligado. São 4 derrotas em 4 jogos. E aí, talvez o Luizinho Lopes caia. Talvez o Felipe Albuquerque, que tá na corda bamba lá no Paysandu, caia também, né? O executivo de futebol. Então, não tá tudo lindo como o Roger Aguilera falou. Não tá, nós estamos com azar, não. Eu vi o jogo contra a Chapecoense e o time do Paysandu não tem nada. Não tem absolutamente nada. Não tem ataque, não tem defesa, não tem meio de campo. O meio de campo do Paysandu é absurdo. Não tem criação de nada. Então, é um time que vai precisar, sim, organizar a casinha, fechar a casinha inicialmente, ou se organizar lá atrás para tentar somar um ponto na competição. Amazonas. O Amazonas somou um ponto na competição e foi um empate com a Ferroviária, lembrando que o Amazonas ficou basicamente o segundo tempo inteiro com um homem a mais e não conseguiu furar o bloqueio da Ferroviária. O time começou perdendo para o Goiás de 1-0 e ontem tomou, né, um 3-1 do América Mineiro. Fora de casa também. São 2 derrotas fora de casa e um empate em casa. O Amazonas, que fez um primeiro trimestre, na verdade, né? O semestre acaba só em junho, mas fez um primeiro trimestre muito ruim. Apesar do time ter ganhado o título amazonense, mas o time caiu precocemente na Copa Verde e na Copa do Brasil também não chegou tão longe. Foi eliminado da primeira fase. E aí uma crise interna instaurada, o Amazonas perdeu a sua referência, o Sassá deixou o time e foi lá pro Criciúma, jogar lá no Criciúma. E o Amazonas vai ter que se reforçar, assim como o Paysandu, vai ter que se reforçar no meio do ano. Mas até esse momento chegar, o Amazonas
tem que organizar também a casinha. Tem que vencer em casa. Tem que buscar 3 pontos. Ambos estão na zona de rebaixamento, né? E numa situação bem complicada nesse início de campeonato. O Remo, né? O meu time do coração. O Remo, dos dois, é o que está numa situação bem mais tranquila. O Remo é o 7º colocado no brasileiro, no Campeonato Brasileiro. Tem 5 pontos. Poderia estar com uma pontuação muito maior se tivesse sido um pouco mais ousado no primeiro jogo. E no segundo jogo, né? Fora de casa. Eu tô falando fora de casa. Dentro de casa o Remo ganhou e ganhou bem o América. Mas nos 2 jogos fora de casa, se no primeiro jogo o Remo tivesse sido um pouco mais inteligente e ousado, segurado um pouco mais a bola ali, teria vencido a Ferroviária. E nesse jogo de ontem, quando o Remo ficou boa parte do segundo tempo com o jogador a mais, faltou qualidade e um pouco mais de sorte também. Porque o Remo toma um gol numa cobrança de lateral, um gol besta na minha opinião. Tinha como ter evitado ali, todo mundo fica olhando. Todo mundo ali com uma displicência muito grande na marcação no segundo gol do Remo. E aí o Remo tem que correr atrás do resultado. Consegue achar um gol com o Pavani, uma finalização de fora da área. Mas acaba por aí. Porque o time cruzou 1.325 bolas na área, todas erradas, pelos 2 laterais do time. E isso precisa ser melhorado. Quer cruzar a bola na área? Primeiro, o centroavante tem que estar lá dentro. O Viseu quase não estava dentro da área. Toda vez que ele estava mal posicionado. E os cruzamentos errados dos laterais do Remo que deixaram os zagueiros do Botafogo com a cabeça doendo. Tanto cabecear a bola. Porque a bola ia só na cabeça dos jogadores do Botafogo. O Botafogo com 1 a menos o segundo tempo inteiro. Mas mesmo assim, o Remo consegue 5 pontos. Consegue ficar bem tranquilo na competição por enquanto. São 3 rodadas, né? Iniciais. Mas o time inicia bem para o que foi até pressuposto pelos torcedores. Os torcedores do Remo tinham ali a impressão de que o time ia começar como o Paysandu começou, por exemplo. Perdendo para todo mundo. Porque aquele escândalo lá de falta de estrutura que aconteceu, né? O escândalo interno também, a briga interna. Isso aí a gente sabe que sempre respinga no clube. Sempre respinga no clube, no futebol do clube. Então, houve aí essa preocupação do torcedor, mas o time, pelo menos nessas 3 rodadas, consegue somar 2 pontos fora de casa e vencer em casa. Agora vai enfrentar o Coritiba fora. Se vencer o Coritiba, há uma possibilidade muito grande do time terminar a rodada no G4 da competição. Deixa aí seu comentário. Qual o time que mais te surpreendeu positivamente e que mais te surpreendeu negativamente nessas 3 rodadas de Campeonato Brasileiro? Primeiro, deixa aqui no comentário aqui pra gente trocar a famosa ideia. Até o próximo vídeo, rapaziada. Tchau.